entender como Paulo falava: Senhor, quem é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente? Porque a pregação da palavra, ela é cheia de vida para os que têm vida, mas ela também é cheia de morte para os que estão na morte. E por isso, quando a gente prega a palavra, eu sei que aqui tem jovens que Deus vai usar muito, que está se reunindo: Pinho, Alex, o Wellington, aquele menino que está lá na porta, que tem o chamado de Deus, que dá para ver. Façam isso, mas façam com temor e tremor, porque é uma coisa muito séria. Não é brincadeira, não é só aparecer, porque a Bíblia fala que sobre os falsos mestres virá maior condenação. Sobre aqueles que falam coisa que não é verdade, virá maior condenação. O julgamento será com maior severidade. Por isso nós temos que fazer isso com temor e tremor. E o assunto que eu quero falar hoje é um pouco complicado no nosso meio hoje. Porque no nosso meio hoje a igreja ela é muito centrada no homem, nas escolhas do homem. A igreja de hoje faz do homem soberano e de um Deus pequeno que depende da atitude do homem. A igreja de hoje prega que o homem escolhe o que ele quer fazer ou não, e Deus não pode realizar os planos dele porque o homem não quer. O que eu vou falar hoje é sobre a salvação. O homem é capaz de voltar-se a Jesus por suas próprias forças? Será que o homem consegue, por ele mesmo, sem ajuda de ninguém, se entregar a Jesus, voltar para Jesus? Porque o que é falado hoje aqui é assim, que o Deus é um Deus educado, que ele só vem até certa parte, que Deus não interfere em nada no homem. É isso que falam hoje em dia, que Deus bate na porta, mas se o homem não quiser, Deus não faz nada. Se assim for, então para que a gente ora, intercede pela vida das pessoas, se Deus não pode fazer nada? Se tudo depende do homem, se Deus que escolhe, se o homem que escolhe rejeitar ou aceitar Deus, por que nós oramos? Uma é verdade, é o homem que escolhe rejeitar Deus, mas o homem que aceita Deus não aceita por suas próprias forças. E é isso que nós vamos ver através da palavra, que Deus é que opera em nós tanto querer como efetuar. Amém? Quero que vocês abram suas Bíblias em João capítulo 6. João, discípulo amado. A sua Bíblia. Evangelho de São João 6. Capítulo 6, versículo 35. Amém? E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Em quem crê em mim nunca terá sede. Jesus estava diante das pessoas e ele pronuncia essas palavras: Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Jesus está falando o quê? Coisas espirituais. Jesus está falando que Ele é o alimento. Nós precisamos se alimentar da palavra dEle para não termos fome e não termos sede. Jesus, como sempre, Ele só fala coisas espirituais. Poucas são as vezes que Jesus fala de coisas materiais. Tirando a palavra que Jesus fala para nós não nos preocuparmos com o que vestir, porque isso não será acrescentado, é difícil você achar outra coisa que Jesus fala de material, de terreno. Então Jesus fala isso: Eu sou o pão da vida. E tinham as pessoas escutando Jesus. E o que as pessoas entenderam com isso? Nos versículos 41 e 42 do mesmo capítulo, não responde. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele que desci do céu? Jesus falou coisas espirituais para ele: Eu sou o pão da vida. E que o povo entendeu? Coisa material, coisa terrena. Falando: como que ele desceu do céu? Ele é filho da mulher lá, de José, que a gente conhece. O povo não entende. Jesus diz coisas espirituais, que é espiritual o reino de Deus, e o povo entende como material. Há alguma semelhança nos dias de hoje? Será? Então, Jesus respondeu nos versículos 43 e 44. Respondeu, pois, Jesus e disse: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir até mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Por que ninguém pode vir até Jesus se o Pai não o trouxer? Porque enquanto o Pai não trouxer a pessoa, enquanto o Pai não enviar o Espírito Santo para vivificar a alma dessa pessoa,
todas as palavras que Jesus disser. Essas pessoas não entenderão, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se o Pai não o trouxer, a Bíblia não fala se o Pai não o chamar, se o Pai não fizer um sinal, a Bíblia fala se o Pai não o trouxer. E quando o Pai traz, há uma regeneração, há um novo nascimento. E nós temos outros exemplos disso. Um pouco mais adiante, no versículo 54, Jesus continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Novamente, Jesus continua no seu discurso espiritualmente, que é os dias que nós estamos vivendo hoje, participando do sangue, do corpo de Cristo, tudo espiritualmente. E o povo continua a entender materialmente. Nós vemos nos versículos 60, continuando no mesmo texto: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Então, Jesus disse coisas espirituais novamente, e o povo entendeu material. Jesus disse sobre comer da carne dele e beber do sangue dele, e o povo, como carnal que eles eram, entendeu isso literalmente e disseram: duro é esse discurso, quem os pode ouvir? Gente, presta atenção aqui, deixa o pessoal que chegou agora para lá. Presta atenção um pouco. Então Jesus os repreende, as pessoas que estavam entendendo tudo do modo carnal, nos versículos 61 ao 65. Presta bem atenção nessas palavras de Jesus. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam muito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vires subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida, mas alguns de vós não creem, porque sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Então Jesus diz de novo, novamente: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Jesus nos responde por que as pessoas não entendiam o que eles estavam falando. Ele nos responde aqui: porque o Espírito é que vivifica. Enquanto o Espírito não vivificar, as pessoas não entenderão o que nós estamos pregando. Enquanto o Espírito não regenerar, as pessoas não virão. As pessoas dizem que para ter um novo nascimento é preciso ter arrependimento e fé. Mas se nós falamos assim, nós estamos colocando os bois na frente da carroça. O arrependimento e a fé é a consequência do novo nascimento, e não a causa para esta. O que nos leva a saber disso? Nos leva à oração, nos leva à intercessão, pois nós sabemos que a salvação daqueles que nós amamos não depende da pessoa querer, porque a palavra fala, não depende de quem corre ou de quem quer, mas de Deus que se compadece. Então, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo vivifica. Depois que Jesus fala essas palavras, nós temos um exemplo lindo, um exemplo maravilhoso. Logo em seguida, no versículo 63, continua: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você consegue ver a diferença de um espírito vivificado para o não? Jesus não falou nada de eternidade, Pedro entendeu que aquelas palavras que Jesus estava falando era a eternidade, era algo além das coisas materiais. Por quê? Porque o Espírito Santo havia vivificado a Pedro.